Você acha mesmo que precisa ler 12 livros por ano para melhorar sua vida? A verdade é que isso não vai mudar nada se você não souber como absorver o que está lendo. O segredo não está na quantidade, mas em transformar o que você lê em ação. Porém, você se pega preso na famosa armadilha de leia 12 livros por ano, sentindo aquela pressão conforme os meses passam. E isso mata sua vontade de ler, de ser curioso e de sentir prazer com a leitura. Na era do desenvolvimento pessoal, todo mundo diz que você precisa ler 12, 20, 40 livros por ano, certo? Do contrário, você é apenas um fracassado. Mas você sabia que essa obsessão por números está arruinando a vontade de ler? Ao invés de te transformar, está simplesmente te afundando e fazendo com que a leitura se torne um fardo. Simplesmente virou moda e nós perdemos o real significado dela. Passa a se tornar uma obrigação. Nós caímos em uma armadilha que é difícil de sair, devido ao tanto de informações que estão disponíveis por aí, gostos e crenças de outras pessoas estarem projetadas em você. Uma armadilha tão sutil que, se você não identificar ela agora, você vai continuar nesse ciclo de desinteresse pela leitura e do esforço contínuo sem resultados. Há 5 anos eu tinha caído nisso de aumentar o número de leituras simplesmente por aumentar. Eu queria desenvolver o hábito, pegar gosto pela coisa, sabe? Mas eu estava mais focado nos números, na quantidade de livros que eu queria ler e não tanto no que eu estava aprendendo. Apesar de que eu gostava dos assuntos, mas a minha cabeça ficava sempre focada nos números. Eu ficava nervoso para terminar de ler, porque eu sabia que eu tinha uma meta a ser cumprida, então eu tinha que terminar aquele livro naquele mês específico. E na época eu não costumava utilizar as técnicas que eu utilizo hoje para conseguir absorver melhor o conteúdo. Ou melhor, eu não sabia dessas técnicas. Eu simplesmente lia o que estava escrito e se eu lembrasse de alguma coisa futuramente, era lucro. Apesar de que eu lembrava de alguns assuntos, principalmente quando eu debatia, conversava com meus amigos, então eu ia lá e falava uma opinião a respeito de algum assunto que eu tinha lido sobre um livro de finanças, um livro de desenvolvimento pessoal, enfim. E isso tudo fazia com que eu me sentisse um impostor, porque eu lia sobre o assunto, só que depois que terminava de ler, eu não conseguia reter a informação. Eu me sentia um impostor por conta disso. Eu não lembrava da informação e aquilo foi simplesmente entrando na minha cabeça e saindo. No caso, a informação do livro que eu tinha lido. Lia muitos livros e no fim eu me perguntava, onde está a minha transformação? Eu enxergava bem pouco a transformação, não era algo tão relevante assim e isso me incomodava. Eu ficava com uma sensação de vazio. Eu tentava aplicar algumas coisas, mas eram poucas coisas que eu lembrava. E sabemos que o conhecimento sem aplicação vai ser apenas uma informação temporária que, à medida que os dias passam, ela vai ser extinta do seu cérebro. Seu cérebro não foi feito para guardar informações. Lembre-se disso. Eu não me sentia nem um pouco confortável com essa pressão de terminar de ler e o que era para ser uma experiência muito boa acabava se tornando um fardo, se tornava uma obrigação, às vezes algo tedioso, às vezes algo que me dava ansiedade ou simplesmente algo que eu não queria fazer, porque tinha aquela pressão de ler, de que eu tinha que ler tais livros, de que eu não podia me guiar pelos meus interesses praticamente. Enfim, o que era para ser uma experiência leve se tornava uma obrigação, muitas das vezes tediosa. E outras, bem outras, estressante, muito estressante. O que ficava chato não era o fato de eu sentir um desconforto, porque isso é normal na construção de um hábito, você vai sentir um certo desconforto no início. O chato era ler de uma forma que eu tinha que cumprir uma meta de 12 livros lidos no ano. Então, na minha cabeça, eu tinha que ler de forma apressada, porque a minha rotina era muito agitada, principalmente quando eu trabalhava em uma escola de computação gráfica. Então, o meu tempo era muito curto, eu tinha muitas turmas e eu tinha que calcular muito bem o meu tempo para estar realizando aquelas atividades, além de estudar inglês e outras tarefas que envolviam o meu trabalho, minha construção de um negócio próprio, esse tipo de coisa. Então eu apenas lia de forma apressada para cumprir a minha meta de 12 livros anuais. E minha cabeça ela nunca estava em reler aquele livro favorito, e sim em qual era o próximo. Qual é o próximo livro que eu vou ler depois desse daqui, quando acabar. Então, antes de terminar o livro, eu já via próximos livros que eu tinha que colocar na lista. Eu não começava o ano necessariamente com os livros que eu tinha que ler naquele ano. Eu ia lendo, claro que eu já ia pedindo na Amazon alguns, e logo depois, quando eu terminasse, já tinha um disponível ali para mim. Percebe? Eu não conseguia dar um tempo para mim mesmo para absorver o que eu li, refletir sobre aquilo e aplicar necessariamente. Eu já terminava e, já trocava e ia pro próximo. Você conseguiu enxergar o real problema aqui? A real motivação que você tem para ler quando segue esse caminho é apenas atingir uma métrica de vaidade, independente se a leitura vai ou não vai mudar a sua vida. E grande parte das coisas que eu aplicava na minha vida vinham de lapsos do que eu já havia lido. Então era aquela coisa, eu lembrei disso naquele livro, e eu ia lá e aplicava na minha vida. Até que eu dei de frente com um evento que mudou a forma como eu
interpretava a leitura de livros, mudou a forma como eu me interessava nos assuntos. Enfim, isso foi uma virada de chave que, com toda certeza, faz com que hoje eu consiga ler com mais tranquilidade, absorver consequentemente o conteúdo, sem ter que me adaptar a algum tipo de métrica só por pura vaidade. Certo dia eu tava escutando um podcast do Joe Rogan com o Naval e ele mencionava algo muito interessante, e essa foi a minha virada de chave. Ele preferia ler 100 vezes os melhores livros do que centenas de outros, pois não adianta ler livros diferentes e não absorver nada do que é passado. Essa frase bem simples desafiou todo o conceito de conquista literária que eu havia construído, e foi aí que eu virei a chave. Naval não estava preocupado necessariamente com a quantidade de livros que ele lia, mas com o impacto transformador que algumas obras tiveram em sua vida. Quem foi que disse que você precisa necessariamente ler 12 ou 24 livros no ano para mudar a sua vida? Cultivar o hábito da leitura com toda certeza é importante, mas isso não significa em hipótese alguma que você não pode reler algo do seu interesse ou ler apenas coisas do seu interesse. Inclusive, é assim que muitas pessoas começam. Elas começam lendo coisas do seu interesse, seja alguma ficção científica, ou seja algo ali que desperte a sua criança interior, algo que você tenha de fato muito interesse e que você comece a ler e não vê as horas passarem. É engraçado porque eu lembro que quando eu reli algum livro meu favorito, eu sentia culpa. Então, naquele pouco espaço de tempo de pular para um livro ou outro, eu tirava para revisar alguns e eu tinha a percepção de que meu tempo estava sendo perdido, de que eu estava desperdiçando meu tempo, eu não poderia buscar por novos assuntos, eu não poderia reler aquele livro porque eu estaria perdendo tempo. E era uma perspectiva muito errada, com toda certeza. Afinal, a leitura é para ser algo contagiante, não é para ser algo entediante. Às vezes vai ser algo entediante, não tô dizendo que até mesmo os livros que você gosta, quando você for ler eles, não vai ter algum momento entediante? Pode ter, às vezes tem. E se tá muito entediante, eu não vou dizer que, se tá entediante, tem algo muito errado. Não, mas se tá muito entediante, pode ter certeza que você escolheu um livro por pura pressão social, ou você escolheu também, um livro que você não gosta e tá com medo de abandonar a leitura no meio, enfim, ou você é uma pessoa que começa algo, você quer terminar, se for um livro, até mesmo se for um livro que você não gosta, você quer ir até o final, não tem problema você abandonar o livro no meio e começar um outro. Eu acho que a perda de tempo estaria aí, em você gastar o seu tempo lendo algo que você não gosta só porque as pessoas te obrigaram ou porque você tem que ler aquilo e tudo. Leia para satisfazer a sua curiosidade natural, não para impressionar alguém ou conquistar algum tipo de status. Releia os básicos de ângulos diferentes, até fazer sentido para você. Você pode começar pelo básico ou começar por algo que você tenha interesse, como eu disse anteriormente. Filtre os livros que você quer ler, não vá necessariamente pelo modismo. Leia para compreender, não apenas para completar uma meta e utilizar isso como métrica de vaidade. Eu mesmo atualmente estou lendo cerca de 6 livros ao mesmo tempo. Alguns eu leio mais na semana, outros eu vou lendo menos, eu vou variando. E isso porque minha curiosidade simplesmente não tem limites. Então, se eu tenho curiosidade a respeito de um assunto, eu vou lá e começo a ler alguns livros a respeito disso, leio os PDFs, também, enfim. Então, percebe que não tem uma regra. Eu tô simplesmente ali seguindo a minha curiosidade e isso só aumenta o meu interesse por leitura. E também, caso algum livro não esteja me empolgando como eu esperava, eu começo um outro ou eu continuo um outro livro que eu tinha parado, Então, eu dou continuidade a ele e aí eu vou revezando. Claro, eu vou finalizando eles aos poucos para não ter aquele acúmulo. E por mais que haja um certo acúmulo, como eu disse, eu tô seguindo minha curiosidade e ao mesmo tempo praticando o hábito da leitura. Então, eu consigo ir finalizando esses livros aos poucos, E vai ter vezes na sua vida que você vai estar simplesmente mais interessado em alguns assuntos do que em outros, e tá tudo bem. A gente não é imutável, nós vamos mudando, nossos interesses vão mudando à medida que vamos vivendo. Nossos interesses de 2 a 3 anos podem não ser os mesmos de hoje, então, consequentemente, o seu modo de consumo, as suas coisas, as coisas que você consome, vai mudar, os vídeos que você consome vai mudar, os livros que você consome vão mudar, até mesmo os filmes e séries, então isso faz parte do processo. Então, se você tem múltiplos interesses, não nutrir esses interesses é simplesmente matar parte de quem você é. E como eu disse anteriormente, você não saber administrar isso também pode ser um problema. E ainda assim, com esse tanto de interesses que eu tenho, quando eu vou ler o livro, eu consigo marcar, eu consigo anotar, porque assim eu posso revisitar o que eu li, o que eu marquei, então eu posso consultar, aquele conhecimento não vai ser perdido. Afinal, eu sempre marco alguma coisa que eu tenho interesse, eu sempre faço questão de anotar algumas coisas, seja no Obsidian ou no meu caderno à mão. Com exceção dos livros capa dura, esses aí eu me seguro bastante,
pra não riscar. Tem aquele livro 48 Leis do Poder, eu tenho ele em capa dura, então nunca marquei ele. Salvo engano, eu nunca marquei. Eu acho que nunca marquei ele. Então eu evito, né? Mas você pode rabiscar, é claro, não tem uma regra. Não posso rabiscar o livro. Não, o livro é seu, você pode fazer o que você quiser com ele. Então eu utilizo geralmente os marca-textos, né? Já nós vamos chegar em sistemas que eu utilizo pra reter o conteúdo, sistemas que eu utilizo até hoje e que me beneficiam muito, tanto no digital quanto no tradicional. Então você percebe que depois de tudo isso que eu disse, não tem uma regra necessariamente? Não tem regra, cara. Eu simplesmente identifico alguma deficiência na minha vida, algum problema que eu esteja enfrentando, vou à procura de resolver esse problema, então eu posso procurar tanto em vídeos quanto em livros, já que o assunto desse vídeo é livros, então vou dando o exemplo dos livros. Leio esse livro, se eu achei algo muito importante, de acordo com o problema que eu tô enfrentando, eu vou lá, eu grifo, e aí eu posso aplicar isso na minha vida, seja nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos, no dinheiro, na minha saúde, enfim. E aí, é claro, se você ainda não sabe o que você gosta, faça perguntas básicas, né? O que ressoa em você? O que você gosta de ler? Não tem regra, elimine os preconceitos. Cara, você gosta de uma ficção científica? Você gosta de algo mais técnico? Leia. O importante é cultivar o hábito. E aí você pode utilizar os marcadores simplesmente para identificar as frases, né? O nível de importância que cada frase tem ali que você gostou, né? Em cada página. Sabe, quando você tá lendo alguma coisa e aí você pensa, caramba, isso aqui é muito bom, eu preciso salvar. E aí, nesse momento, sempre tem aquele clique. Observa, quando você estiver lendo alguma coisa, vai ter esse tipo de clique. Você vai ler aquela informação e vai falar, caraca, nunca tinha pensado nisso. Isso é muito bom. Isso aqui pode ser muito útil. Esse é o sinal que você vai ter pra marcar aquilo. Então, você lê, interpreta, né? Às vezes não tem tempo de interpretar, você simplesmente lê e fala, caraca, eu gostei muito disso daqui. Vai lá e grifa. Ou você marca com a caneta, né? Marca uma estrelinha no parágrafo, enfim. E quando você tem esse clique, provavelmente é algo que você deveria estar anotando ou escrevendo. Então, perceba os sinais. Eu mesmo, quando eu tô lendo, seja no digital ou no tradicional, eu utilizo um sistema simples que me acompanha até hoje. Isso me ajuda a estudar e absorver o que eu tô lendo. Os livros em si, com toda certeza, eles não vão mudar a sua vida, e sim as informações que você consome e o que você vai fazer com elas. Quais os métodos que você vai implementar ao ler. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Para facilitar minha consulta de livros que eu já li, eu estabeleço um sistema de organização bem simples para facilitar o meu folheamento. O amarelo eu utilizo como algo importante, o laranja muito importante e o azul eu utilizo como algo que tenho que decorar. Dessa forma, eu posso revisitar os livros já lidos e absorver os principais pontos sem muito ruído. Sabe os seus livros favoritos? Aqueles livros que você leu e falou, caraca, que livro bom. Releia esses livros, porque sempre que você relê esses livros, você pode extrair uma nova informação que antes você não tinha pescado. Ou você pode ter uma nova perspectiva sobre aquele insight, sobre aquela marcação que você fez. Afinal, todo mês, todo dia, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos buscando novas coisas, estamos vivendo novas coisas, adquirindo novas perspectivas. Então, toda vez que você lê algum tipo de informação, pode ser que aquela informação que você leu anteriormente, hoje seja interpretada de uma forma diferente. Talvez seja uma informação que você consiga entendê-la melhor, dar um novo significado. Então, dê essa chance. Releia os livros antigos, os seus livros favoritos, e observe as informações ali que você tá consumindo, porque sempre dá pra você aprender alguma coisa nova deles. Ó, um exemplo meu aqui, eu reli recentemente o livro Roube como Artista e eu tô quase pra ir ali pra terceira vez. Eu tenho ele todo marcado com as devidas cores de importância e sempre que eu me pego preso em um dilema relacionado à criatividade, eu vou lá e dou uma folheada nele. Ah, Renan, mas e se eu apenas ler pra mudar, né, pra aumentar o meu vocabulário? Tem algum problema se a minha leitura for voltada apenas pra isso? Olha, claro que não tem. Eu tenho um pensamento de que à medida que eu vou lendo, o meu vocabulário ele vai se expandindo. Minhas ideias se desenvolvem e eu, por consequência, consigo me comunicar melhor. Eu consigo ter uma conversa boa, eu consigo debater, eu consigo abordar o meu ponto de vista, eu consigo elaborar um raciocínio concreto, eu consigo fazer com que as pessoas me entendam, ou seja, eu consigo me comunicar de uma forma melhor. E a leitura de fato deve ter aumentado o meu vocabulário, porque eu me peguei utilizando palavras que eu não usava, conectando muitos conceitos amplos e recebendo comentários do tipo, ah, você fala bem, ah, você é muito culto, ah, utilize palavras mais simples, ou não entendi nada do que você disse, algumas coisas ali, eu pegava palavras que não existiam no meu vocabulário e do nada eu me pegava, né, pegava utilizando essas palavras numa conversa, numa videochamada, enfim, e aí eu fui podando, né, eu fui utilizando palavras mais simples, só que eu me perguntava, da onde eu
tirei essa palavra. Então sim, ler apenas para aumentar o seu vocabulário pode te ajudar. Mas se eu identificar uma maneira de eu fazer isso de forma estratégica, escolhendo livros que eu realmente queira ler, livros que eu tenho interesse, assuntos que eu tenho interesse, assuntos que eu preciso saber para melhorar minha qualidade de vida, então eu vou fazer. Então é escolher isso de uma forma estratégica, escolher isso de uma forma que você consiga aproveitar bem o seu tempo. E é claro que esse sistema foi o mais básico, mas eu tenho um melhor ainda, que é um sistema que te permite dissecar as anotações que você fez ali. Então você faz uma marcação, você pode levar essa marcação para um outro tipo de local e fazer o dissecamento dessa informação, né? É claro que não existe só esse pequeno sistema, esse aqui foi o mais básico que eu apresentei para vocês, e tem um outro que eu também utilizo, que é um pouquinho mais avançado, que é o sistema que te permite você dissecar melhor as informações que você consumiu, te permite entender melhor os conhecimentos que você salvou naqueles livros anteriormente lidos. Algumas pessoas fazem fichamentos de livros, o que é importante. Eu geralmente tento criar algo com base no que eu li, com base no que eu achei interessante. Mas o que são os fichamentos necessariamente? Fichamentos são pastas com informações sobre o que você consumiu, os pontos principais daquele livro para você revisitar sempre que quiser. Então você pode criar mini parágrafos, né? Dentro de uma pasta, pode jogar bloco de notas, jogar anotações soltas a respeito daquilo que você leu, daquele livro em específico, criar um documento para isso. E aí você vai poder sempre revisar ali quando quiser. Então, à medida que você vai lendo algo, é importante salvar, rabiscar, fazer fichamentos a respeito daquilo, que aí você revisita, economiza mais ainda o seu tempo, né? Então, se não quiser reler o livro todo, apenas folheá-lo, abrir a pasta, revisitar as anotações que você fez anteriormente, isso tudo são coisas muito boas que você pode fazer para economizar o seu tempo e absorver melhor as informações que você tinha salvado. Recentemente eu tenho feito muitos fichamentos, só que com vídeos do YouTube, né? Então, eu estudo algum assunto no YouTube, algum podcast, então eu reservo uma anotação para ele e faço muitas anotações a respeito daquele vídeo. Então eu faço um fichamento daquele vídeo em específico. Então eu pego o script daquele vídeo, utilizo uma inteligência artificial para ler aquele script em si e eu extraio insights práticos. Eu consigo até mesmo economizar tempo na hora de anotar a informação. Então eu tô assistindo o vídeo, geralmente eu foco só no conteúdo e aí depois disso eu utilizo a inteligência artificial para fazer um resumo daquilo para mim e colocar os bullet points com partes práticas. E aí eu consigo revisitar aquilo, né? E se a inteligência artificial estiver mentindo ou delirando, eu vou saber porque eu consumi o conteúdo inteiro, então eu vou relembrar daquela informação. Tem funcionado muito bem, porque eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar e economizar o meu tempo, principalmente. Bom, no final de tudo, concentre-se nisso. Qualidade de compreensão e prática, não na velocidade ou na quantidade. Velocidade e quantidade virão com o tempo. Cara, não importa a quantidade de livros ali que você leu, ou quais livros, e sim se você absorveu o conteúdo deles. E sim se você conseguiu fazer com que esses livros impactassem a sua vida de maneira positiva. Se conseguiu mudar algo na sua realidade. E é claro, sempre que você conseguir escrever sobre as coisas que você leu, sobre as coisas que você lembrou, isso vai mudar as chances de transformações. Então é necessário você fazer anotações, guardar essas informações. Afinal, isso vai aumentar as chances de transformações na sua vida, de conquistas. E eu te explico como fazer isso exatamente nesse vídeo. Então, grato por ficar até aqui, te espero por lá.